Jornal das 7 está de volta. Nesse terceiro e último bloco, a gente continua falando sobre proteção de dados, sobre segurança de informação, sobre esses temas que têm ficado muito em alta nesses últimos dias em relação ao ambiente digital. Quem está aqui falando com a gente um pouco sobre o assunto é o advogado especialista em proteção de dados, o Vitor Amorim. Vitor, vamos falar um pouco sobre essa cultura digital que a gente começou falando no segundo bloco. Existe hoje no Brasil, você falou um pouco a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, existe hoje no Brasil uma lei que legisla como é que funciona essa parte dessa segurança digital aqui no Brasil? Olha, hoje a gente não tem uma legislação muito clara, a gente não tem nenhuma legislação que trate de forma bem definida como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, se propõe a fazer sobre essa questão. O que a gente tem é uma série de dispositivos, legislações, resoluções de órgãos reguladores, né, como o Banco Central, por exemplo, que tratam em menor ou maior grau sobre o assunto. Mas a gente não tem de uma forma muito clara e definida, né? Eu posso citar aqui o próprio Código de Defesa do Consumidor, que traz alguma coisa em relação à transparência, clareza da informação. O Marco Civil da Internet também, né, que traz algumas regras, algumas disposições com relação a isso. E o próprio Código Penal, que traz algumas penalidades, já prevê alguns crimes que são praticados sem natureza própria de ambiente digital. Uhum. E como hoje você acha que nós, no nosso país, tem se preparado para poder fazer a segurança dessas informações? Você falou que 2020 começa já a valer a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que está sendo esse desenvolvimento para a proteção de dados? Olha, nesse momento a gente vê uma preocupação crescente das empresas, né, por parte das empresas, muito alarmadas pelas penalidades que essa Lei Geral de Proteção de Dados ela traz para o descumprimento, né, em caso de vazamento ou caso a empresa não observe os princípios e as normas que regem a proteção de dados, que vão passar a ser regidos a partir de agosto do ano que vem. Mas, infelizmente, com relação ao cidadão, que é quem vai se afetar diretamente pela lei, né, inclusive com novos direitos, eu percebo uma movimentação muito pequena ainda, né? Há uma crescente, eu acredito que o fato da gente estar aqui hoje conversando sobre isso já é um sintoma bastante positivo dessa mudança de cultura que a gente precisa passar, né? A gente precisa fazer essa travessia, mas é tudo muito tímido ainda, né? Porque tem um professor que ele brinca com uma frase, ele fala assim, basta a gente pensar que a gente vive no país do filma nós, né? Que a gente vai para os estádios de futebol com placa querendo ser filmado, né? A gente dá audiência monstruosa para reality shows, então a vida alheia interessa, né? A gente quer se expor cada vez mais, então a gente não tem no Brasil uma cultura de privacidade, a gente acaba perdendo essa noção, né, de privacidade, que a gente está sendo observado a todo momento, que informações são coletadas sem que a gente perceba e que decisões são tomadas a nosso respeito com base nesses dados que são coletados, né, sobre nós, né? Então, passa muito por uma tomada de consciência de nós, cidadãos, do bom uso dos nossos dados. Mais ou menos a gente precisa de uma educação digital, vamos dizer assim, né? Com certeza. De promover não só as pessoas entenderem o que acontece, como você falou no primeiro bloco, de ter ciência dos termos de compromisso que traz um aplicativo, que traz uma rede social, para a pessoa ter ciência realmente do que pode ou não pode, como é perigoso aquilo para a segurança de dados delas. A gente chega num ponto, né, que se a gente chega num varejista, por exemplo, no caixa, é comum pedir o CPF, né? Tudo bem que nem isso a gente se preocupa, a gente não sabe o que é feito com o nosso CPF a partir dali. Mas se a gente chegar no varejista e começar a fazer perguntas do nome do seu cachorro, do nome da sua mãe, a gente não vai estranhar. Né? Poxa vida, eu estou comprando aqui um analgésico só porque eu estou com dor de cabeça, para que estão querendo saber meu CPF, meu endereço, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, o que vão fazer com isso, né? Então, a gente não tem ideia que estão sendo construídos perfis a meu respeito e a gente não sabe onde esses dados estão. A gente não consegue hoje, eu acho isso até bastante grave, a gente não sabe quais empresas mantém nossas informações no seu banco de dados. A gente não consegue dimensionar, né? Quais empresas têm nossas informações? O que elas sabem a meu respeito? O que elas estão fazendo com esses dados? Né? Quais decisões estão sendo tomadas com base nessas informações que estão pairando aí nesses milhões de bancos de dados? São perguntas que eu acredito que a gente precisa começar a se fazer e cobrar das empresas um posicionamento com relação a isso. Para que você está me pedindo essa informação se
ela não tem o menor sentido para o seu negócio, para o que você vai me oferecer. Sim. Vitor, então, em meio de tudo isso que a gente já falou, essa situação, vamos ver o que a gente pode fazer por agora, no dia a dia, na coisa simples, no uso da internet, o que as pessoas podem fazer para evitar que, sem querer, acabe passando essas informações? Olha, o primeiro ponto é a gente buscar sites que inspirem confiança, né, na sua utilização, e aplicações também, buscar informar através de pesquisa simples em sites de busca ou com amigos. Olha, você conhece site tal, é de confiança e tal, tal. E a partir daí, pensar duas vezes antes de compartilhar uma informação. Pensar, essas perguntas que a gente fez agora há pouco, a gente começar a refletir, poxa vida, para que ele está me pedindo acesso à câmera do meu celular aqui, se é só um aplicativo de leitura, só um livro que eu vou ler, ele precisa ter esse acesso, né? Para que eu estou fornecendo isso? A gente começar a se perguntar, a se questionar, e cobrar mais transparência das empresas. Perguntar mesmo, o que vocês vão fazer com isso? Né? E a gente sair dessa zona de conforto, dessa posição confortável de achar que nunca vai acontecer com a gente e começar a se preocupar com aquilo que eu compartilho. Né? A gente conversava antes que a gente vê muitos pais que têm a preocupação, por exemplo, de evitar de postar em redes sociais fotos dos seus filhos com o uniforme da escola, para evitar sequestro ou qualquer outro tipo de ação criminosa. E ao mesmo tempo que a gente vê muitos pais com essa preocupação, a gente vê outros criticando esse tipo de postura, né? Que é uma preocupação exagerada, que não tem o porquê de se preocupar de postar uma foto do seu bebê sem roupa na internet, que nunca um pedófilo vai atacar, nada desse tipo. A gente tem essa falsa sensação de segurança. A gente precisa tomar consciência que o ambiente digital, ele exige a mesma preocupação que o nosso ambiente offline, né? Da mesma forma que a gente se preocupa com a segurança dos nossos bens e da nossa casa, a gente precisa se preocupar com a segurança dos nossos dados pessoais, através desses cuidados todos, ou através da instalação de antivírus, preocupar com o formato das nossas senhas, né? Evitar 1, 2, 3, 4, o nome do pai, do avô, do cachorro. A gente se preocupar realmente que os nossos dados, eles têm valor, e a gente precisa se preocupar com isso como se fosse um bem qualquer que é da nossa vida. Sim. Vitor, eu quero agradecer pela entrevista, muito obrigado pelas informações, pela dica também que você deixou, que nós possamos também desenvolver realmente essa cultura digital para poder se proteger dessas ações e também manter seguros os nossos dados. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, e também eu agradeço a você de casa por ter assistido, acompanhado a nossa entrevista. Nós ficamos por aqui, uma ótima noite e até a próxima.